Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos absorvendo os pensamentos dele. Por exemplo, nós estamos meditando no Evangelho de João, hoje o capítulo 17. Nós vamos ver, ouvir e ler a oração que o Senhor Jesus fez falando com o Pai. São os pensamentos que ele tinha. Quando nós nos envolvemos, nos entregamos a essa palavra, então os pensamentos do Senhor Jesus fazem parte do nosso. Nós começamos a ser até mais parecidos com ele. Vamos meditar? Pedir a direção de Deus. Meu Deus, fala conosco, que a tua palavra seja luz para o nosso entendimento e assim venhamos entender a tua vontade e que essa palavra venha gerar em nós frutos de arrependimento e de salvação. Amém. No versículo 1, Jesus falou assim: e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aí diz assim o bispo Macedo: levantou seus olhos ao céu. O filho cumpriu com perfeição as instruções do pai e concluiu sua obra de ensino e de sinais no mundo com a mais preciosa oração das Escrituras: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele orou por si, concluindo sua missão e se consagrando como sacrifício e sacerdote, pelos discípulos e, ainda, por todos aqueles que viriam a crer nele, como eu e você. Essa oração revela que o Senhor Jesus entendia que a dor e a vergonha por ser levantado na cruz como maldito se transformaria em honra e louvor. A parte B diz assim: o propósito de ser exaltado, ao pedir ao Pai para ser glorificado, o Filho não visava receber exaltação para si, mas devolver toda a glória recebida para o Altíssimo. Assim que todos vissem a resposta da sua oração, isto é, no cumprimento perfeito das Escrituras, quando a morte e ressurreição do Salvador, o Evangelho se espalharia em todo o mundo, por todas as gerações. Com isso, pecadores se converteriam e a justiça e a pureza do Filho de Deus seriam concedidas a eles. Diante desse exemplo, fica a pergunta: aquilo que você tem pedido em suas orações, atribui glória a si mesmo ou ao Altíssimo? E sabe, isso é tão importante porque isso vai definir as suas respostas e o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Porque se você vem buscando a glória para você, então nada de Deus vai acontecer. Quando você busca glorificar a Deus com a sua vida, né, com o seu testemunho, com as bênçãos que vêm decorrentes da obediência à palavra de Deus, então você dá glória a Deus e Ele é glorificado em você pelo que acontece. Olha o 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a que enviaste. Aqui nesse versículo está a raiz aonde você tem que colocar sua fé, conhecer a Deus. Tem gente que tem religião, por exemplo, ela professa uma fé na sua religião, mas não conhece a Deus. Você está dentro de uma igreja, de uma denominação, não significa com isso que você conheça a Deus. Conhecer a Deus vai muito além de ter uma religião, vai muito além de qualquer coisa nessa terra. Aliás, ter uma religião é tão pequeno diante do conhecer a Deus. E aqui diz, a Ele só, quer dizer, não há outro intermediário. Ele é o mediador entre nós e Deus. O Senhor Jesus é esse mediador. É Ele quem nos leva até o Pai. É Ele quem nos dá acesso ao Pai. Por isso que Ele se chama também de o caminho, para que nós possamos trilhar por Ele e chegar a Deus. No 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai,
junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória o Senhor Jesus tinha na eternidade com Deus. Quando Deus deu seu Filho, então o Senhor Jesus se despiu daquela glória. Ele tirou aquela glória, ele não perdeu a divindade de Deus, mas ele se despiu daquela glória para entrar num corpo perecível, um corpo humano, limitado. Então ele viveu aqui na terra como todos nós vivemos, mesmo ele tendo toda a divindade de Deus, mas ele se limitou pela limitação humana, para que ele pudesse cumprir toda a lei e assim ser o sacrifício vivo. E agora ele pede para voltar para essa glória. Olha só. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu modestes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus não está rogando por todas as pessoas do mundo, mas por aqueles que Deus deu. Quem são esses? Para você ter uma ideia, o evangelho ele é pregado de muitas formas, em folhetos, em jornal, em revistas, na televisão, aqui por esse vídeo que nós estamos gravando. Então, todas as pessoas, de alguma forma, têm a oportunidade de buscar conhecer a Deus. A Bíblia, há igrejas abertas, há pastores, missionários, apóstolos, bispos, há muita gente pregando o evangelho. Então, há pessoas que quando ouvem, rejeitam. Esses o Pai não mandou, mas ele fala, eu rogo por aqueles que estão dando ouvidos. Eu rogo por aqueles que de alguma forma eles têm um interesse de buscar pela salvação, pelo evangelho. No 10, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. O mesmo acontece quando você recebe o Espírito Santo. Então, a plenitude de Deus passa a estar dentro de você. Da mesma forma que Jesus não estava só, porque ele tinha o próprio Deus dentro dele, ele era o Deus Filho, mas tinha o Deus Pai e o Deus Espírito Santo habitando nele. Então, da mesma forma, nós passamos a ter o mesmo. Olha o 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Aqui está a prova do que Deus quer ser com você. Ele quer ser uma unidade. Mas aí, por exemplo, se eu sou um pecador, se eu cometo e faço coisas erradas, como é que eu posso esperar que o ser santo do Espírito Santo esteja em mim se eu cometo e faço coisas erradas? Não é coerente. Então, para que eu consiga recebê-lo, eu preciso andar em santidade. Não quer dizer com isso que eu vou ser perfeito, né? Não tem ninguém perfeito no mundo. Mas, quando eu busco essa santidade, eu estou agradando a Deus. Se eu agrado a Deus, eu sou um com o Pai. Aí ele diz no 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, que era Judas. Olha o comentário do 11. Guarda em teu nome. Ao fazer esse pedido, o Senhor Jesus expressou o desejo de ver os seus filhos debaixo da proteção do alto, guardados completamente do mal, em teu nome, e a garantia desse amparo, uma vez que o nome de Deus representa o seu poder, o seu caráter, a sua essência e todos os seus infinitos atributos. Em um mundo cheio de traições, instabilidades e insegurança, ser guardado pelo Senhor equivale a um tesouro de valor inestimável. Na parte B diz, para que seja um. O Senhor Jesus desejou a nós a mesma intimidade e unidade que ele desfrutava com o Pai.
Quando vivemos a fé, nos apropriamos do seu Espírito, passamos a ser considerados não mais culpados, e sim justificados pelo Altíssimo. Isto é, a cruz depositou em nossa alma a justiça do Filho. Por isso, passamos a ser considerados perfeitos, como Ele é. Mas como é possível permanecer todo o tempo nessa unidade, mantendo a mente ocupada com os pensamentos de Deus, revelados em Sua palavra, e dando ao Espírito Santo a liberdade para nos guiar e nos inspirar de acordo com a sua vontade divina? E aí, continuando agora no 13, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, duas coisas importantes. Esses que agora estão recebendo o Senhor Jesus, deixam de ser filhos desse mundo, passam a ser filhos de Deus. Consequentemente, vão sofrer com ódio desse mundo. Mas ele falou, terão a alegria completa dentro de si. Se você não tem essa alegria, talvez você não consiga dimensionar o que eu estou falando para você. Mas quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, esse gozo, essa alegria que está dentro de você, ela é inatingível, porque quem concede ela para você é Deus. É como você imaginar, há uma terra, e nessa terra há um lugar onde tem uma fonte de água que está sempre brotando água dali. Pode vir a chuva, pode vir o calor, pode vir o tempo que for, mas ali, naquele lugar, vai ter uma fonte a jorrar. Podem jogar terra para cima daquela fonte. A água vai procurar meios de sair. Assim, a alegria que está dentro da pessoa. Quer dizer, por mais que o seu exterior possa sofrer com alguma consequência, mas aquela fonte não seca. Ele diz assim no 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Quer dizer, por isso que no Pai Nosso está lá, mas livra-nos de todo o mal. Porque nós vamos ver o mal, nós vamos enfrentar o mal, mas a gente tem uma garantia, que Deus nos livrará do mal. No 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu tenho que procurar na palavra a minha santificação. Quando eu conheço a Deus e vou mergulhando na palavra de Deus, como nós estamos fazendo, nós estamos tendo conhecimento da verdade de Deus para nós. Em outras palavras, nós estamos tendo conhecimento da vontade de Deus para nós. Se eu sei da vontade de Deus, mas quero viver uma mentira, então é uma escolha minha. Eu escolhi aquilo, estou consciente. Uma coisa é eu ser ignorante à vontade de Deus e achar que o meu sofrimento, o meu tipo de vida é algo normal. Agora, uma vez que eu já sei a verdade, agora cabe a mim escolher. Olha, eu não aceito essa situação, eu não aceito ser assim, viver assim, porque não é assim que Deus quer que eu viva. Então eu vou buscar viver a verdade de Deus. E a verdade liberta-nos do mal. Porque se você está em obediência a Deus, qual é o espírito maligno que vai te dominar? Não tem como, é impossível. No 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Veja, a oração do Senhor Jesus está nos cobrindo também hoje, em pleno século 21. Que maravilha, né? Essa oração também foi feita por nós. Então essa oração não foi feita só naquele dia para os discípulos daquele tempo, mas ela é tão preciosa nos dias de hoje, é como se o próprio Senhor Jesus agora estivesse fazendo essa oração e pedindo por você, pedindo aqui por mim. Aí ele diz no 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O bispo Macedo diz assim, para que todos sejam um.
Baseadas nessas afirmações, muitas pessoas têm se empenhado a unir crenças e religiões sobre a alegação de que devem possuir os mesmos princípios e propósitos. O argumento usado agrada a toda a sociedade, uma vez que se fundamenta no ideal da paz mundial. No entanto, as Escrituras nunca estabeleceram a paz e a união como meta ou recompensa para o cristão, e muito menos estimulou a busca por esses objetivos a qualquer preço. A verdadeira unidade consiste na aliança do ser humano com Deus, e um vínculo que sustenta essa união é o Espírito Santo, que nos torna membros da família divina. Aqueles que vivem essa ligação espiritual com o Senhor priorizam os princípios da fé, se mantêm separados do pecado e são obedientes à palavra de Deus. Além disso, por terem a natureza do alto, não vivem com hostilidade, mas transmitem a paz e a alegria que vem do Pai. Sabe, eu também tiro para mim, nesse versículo 21, normalmente se você não tem uma aptidão, então você é excluído. Digamos assim, você está numa escola e na aula de educação física, digamos que você não sabe um determinado esporte, o futebol. Então, na hora da escolha, normalmente você é deixado por último. Se não há mais nenhuma opção, então escolhem você. Mas se há outras, você é até deixado de lado, porque você não é apto para aquele esporte. Então você é meio que excluído. Se seus pensamentos é diferente das outras pessoas, normalmente você é excluído daqueles que pensam diferente de você. Então, normalmente nessa sociedade dos dias de hoje, termina que se você tem uma fé em Jesus, você é meio que excluído de todo mundo. Você não faz o que todo mundo faz, você não pensa como todo mundo pensa, então você termina sendo deixado de lado pelos outros. Mas esse versículo vem para me alimentar minha alma. Eu vou ler ele de novo, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando eu leio isso, eu me sinto forte, porque eu sei que eu estou em Jesus, e Ele está em mim, e eu, o Pai, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, eles se fazem um comigo. Então, eu não me sinto só, ainda que seja abandonado, excluído pelas pessoas, não importa, Deus não está me excluindo. Ele diz no 22, eu dei-lhe glória, a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Que maravilhosas essas palavras. E como ele diz aqui, né? Aonde eu esteja, eu quero que eles estejam também. Se você desfruta do bem, se você desfruta do bom, se você está comendo algo que é muito bom, você quer que aquele que você ama também desfrute. Aquela pessoa que você gosta, você quer que ela também coma, por exemplo. Eu tenho minha esposa, mas se eu como algo que eu gosto, eu quero que ela experimente também. Porque eu quero que ela goste do que eu gosto. Eu quero que ela experimente o que eu estou experimentando, que eu gosto. Assim é Jesus. Ele sabe o que havia na glória de Deus, ele sabe o que há no céu. A nossa espera é tão glorioso, que ele queria voltar para lá. Estava aqui no mundo, mas queria voltar para lá. E não queria voltar sozinho. Ele falou, eu quero voltar com aqueles que o Senhor me deu. Eu quero voltar com aqueles que estão me buscando agora. Deus quer providenciar a sua entrada na eternidade com Ele, e é um lugar glorioso. Eu quero ir para lá, e você? Então,
Vamos cuidar da nossa salvação. Deus abençoe você.